O corpo dela entrega antes da boca. Estudos sobre desengajamento afetivo mostram que mudanças na intimidade física antecedem a revelação de infidelidade em média de 3 a 6 meses. Ela ainda está na cama com você, mas o corpo já foi embora. E o problema não é que os sinais são invisíveis. O problema é que a maioria dos homens os interpreta como cansaço, como fase, como coisa de relacionamento longo. Não são. Cada mudança que você vai ver nesse vídeo tem um nome, tem um padrão, tem uma lógica. E quando você terminar de assistir, você nunca mais vai olhar para a cama do mesmo jeito. Isso não é para te deixar paranoico, é para te deixar capaz de enxergar. Antes de continuar, uma pergunta rápida. Você está aqui porque está sentindo que algo mudou agora? Comenta agora. Ou está aqui revisitando um relacionamento que já acabou, tentando entender o que aconteceu? Comenta antes. Vou ler os dois. A maioria dos conteúdos sobre traição vai direto para o celular, para o WhatsApp, para os aplicativos, E esses são os sinais reais. Eu já cobri isso aqui no canal. Mas existe uma camada anterior a tudo isso, mais primitiva, mais difícil de controlar. O corpo de uma mulher que está vivendo uma conexão emocional ou física fora do relacionamento muda. Não porque ela decide mudar, porque o sistema nervoso dela responde ao que ela sente, ou ao que ela parou de sentir por você. Não é fraqueza dela, é biologia e é leitura. O que você vai aprender aqui não é como espionar, é como observar com inteligência o que sempre esteve disponível para você ver. O primeiro sinal é o mais silencioso de todos, tão silencioso que a maioria dos homens passa por ele toda noite sem perceber. O silêncio pós-toque. Você se aproxima dela na cama, coloca a mão nas costas dela, no ombro, no quadril. Ela não recua, não te afasta, não faz nada de errado. Ela simplesmente não responde. Não é o não da rejeição, é o nada da ausência. Quem já foi tocado por alguém que te quer sabe como o corpo recebe. Relaxa. Se vira 1 centímetro na direção, os ombros descem, os olhos fecham. Há uma rendição pequena, quase imperceptível, que acontece quando o toque é bem-vindo. Quando isso para, o toque ainda existe. A ausência de rejeição ainda existe. Mas a recepção foi embora. É como sintonizar uma estação que mudou de frequência. O aparelho ainda está ligado. O som não vem mais. O que fazer com isso? Observe mais de uma vez. Uma noite pode ser cansaço. Uma semana é dado. Se o padrão se confirma, se o toque virou algo que ela tolera, não recebe, você está lendo a primeira camada de uma mudança maior, mas o silêncio pós-toque ainda é sutil. É um sinal que parece ausência. O próximo sinal é diferente. É presença que foi removida. O ritual invertido. Todo casal tem rituais, não os que foram combinados, os que simplesmente foram se formando com o tempo. A posição em que vocês dormem, o beijo antes de apagar a luz, o jeito que ela coloca os pés nos seus quando está fria, o abraço pela manhã antes de levantar. Esses rituais são invisíveis até desaparecerem. Cada casal tem marcas no cotidiano. Quando alguém começa a apagar essas marcas sem avisar, é porque está preparando uma saída. Não é uma briga, não é uma conversa. Uma noite ela simplesmente não faz o ritual. Na outra também não. Você espera. Ela não volta. E quando você menciona, se é que menciona, ela diz que nem percebeu, ou que você está sendo exagerado. O detalhe que importa, ela não substituiu o ritual por outro. Ela apagou. Espaço onde havia intenção agora é vazio. Se você está reconhecendo algum desses sinais agora, se o que eu acabei de descrever tem endereço na sua vida, eu criei um método completo para transformar essa sensação em leitura real. Chama leitura invertida. O link está na descrição, mas fica aqui porque os próximos sinais são os mais difíceis de ver e os mais importantes. Os 2 primeiros sinais são sobre ausência, o que some, o que para. O próximo sinal é diferente. É sobre o que permanece, mas mudou de forma. A iniciativa cronometrada. Ela ainda toca você, ainda inicia. Você olha para isso e pensa, então tá tudo bem. Mas observe com mais cuidado. Quando ela inicia? Antes de sair.
depois de um acesso ao celular que durou mais que o normal, antes de um fim de semana em que ela vai ficar longe, quando ela precisa de algo. A espontaneidade sumiu. O que ficou é uma intimidade que parece ter agenda, parece responder a gatilhos externos, não a desejo interno. Um homem me escreveu uma vez dizendo que só percebeu depois de separado. Ela sempre iniciava na sexta à noite, quando ia ver as amigas no sábado, nunca numa quinta, nunca num domingo à tarde sem motivo, só quando havia algo vindo depois. Ele interpretou como carinho, era gerenciamento. Quando o toque para de ter intenção, não é cansaço, é desligamento. O que observar? A iniciativa tem padrão previsível, acontece antes de saídas, depois de períodos de distância. Se sim, você está lendo uma iniciativa que é instrumento, não expressão. Mas a iniciativa cronometrada ainda pode ser racionalizada. O próximo sinal não tem racionalização possível para quem conhece bem a pessoa. O corpo ausente. Esse é o sinal que ninguém fala porque é o mais íntimo de nomear. Durante a intimidade, os olhos ficam abertos quando deveriam fechar. Ela está presente fisicamente, mas em outro lugar. Não é frieza, não é distância emocional óbvia, é algo mais sutil, uma qualidade de atenção que sumiu. Quem conhece alguém de verdade, quem viveu intimidade real com uma pessoa, sabe exatamente como ela é quando está completamente lá. Tem uma rendição específica, um abandono de autocontrole que só acontece quando há confiança e desejos simultâneos. Quando isso vai embora, o ato pode continuar. Mas a rendição para, os olhos ficam abertos. A mente está calculando algo que você não vê. O corpo está presente, a pessoa não. Você passou anos aprendendo a ler o que ela fala. Ninguém te ensinou a ler o que o corpo dela cala. Observe sem comentar. Uma vez pode ser qualquer coisa. Um padrão é um dado. E esse dado, combinado com os anteriores, começa a formar uma imagem que não pode ser ignorada. A fronteira nova é onde a imagem se torna inegável. Surgiu um limite físico que nunca existiu antes. Um tipo de toque que ela desvia, uma posição que ela evita, uma proximidade que ela interrompe, não com palavras, com o corpo, um reposicionamento sutil, um braço que sai do lugar, uma virada de quadril, sem conversa, sem explicação, sem sequer nomear. Você pode tentar e ela vai dizer que você está sendo estranho, que não é nada, que você está procurando problema. Mas o corpo dela foi mais honesto do que a resposta dela. Traição não começa com mentira, começa com ausência. E a ausência tem textura. A fronteira nova aparece porque o corpo dela está fazendo uma distinção que a mente ainda nega. Ela está separando o que é seu do que pertence a outro contexto. Não conscientemente, o sistema nervoso dela está organizando territórios. E quando você sente essa fronteira, quando você toca ela num lugar em que sempre tocou e o corpo dela desvia antes que a cabeça reaja, você não está sendo paranoico, você está recebendo informação. A fronteira nova que eu acabei de mostrar é onde a maioria para, sente, mas não sabe o que fazer com o que sentiu. O vídeo te dá os sinais. O leitura invertida te dá as 5 camadas de diagnóstico para transformar o que você observa em certeza, sem toque no celular, sem confronto sem base, sem perder o controle da situação. Vem com o blindagem para te proteger se decidir agir e o eixo para quando a cabeça ameaçar ceder. Primeiro link na descrição. Continua aqui. Os próximos 3 sinais são os que ninguém consegue desmentir. Se os 5 primeiros sinais viviam no quarto, os próximos vivem na rotina, são mais visíveis e mais difíceis de racionalizar. A higiene do encontro. Ela está se cuidando mais. Você percebe? Cabelo diferente, perfume novo, atenção ao corpo que ganhou uma camada de intensidade. E você fica dividido, quer achar que é para você e ao mesmo tempo percebe que esse cuidado não é direcionado ao lar. O detalhe específico, ela coloca perfume antes de sair, mas não antes de estar com você. A cama que deveria receber o cuidado está recebendo o básico. O mundo lá fora está recebendo o melhor. Não estou dizendo que cuidado pessoal é sinal de traição. Estou dizendo que a direção do cuidado diz algo.
Quando o investimento estético cresce e a destinação claramente muda, você não está interpretando, você está observando. Um homem que lê o comportamento não precisa vasculhar gaveta. A verdade está na superfície para quem sabe olhar. O que observar, ela se produz antes de sair sozinha com frequência que não existia antes. Volta diferente do que saiu, não mais arrumada, mas de uma forma específica que você conhece. Observe a direção. A intimidade física com você não aumentou junto com o cuidado pessoal dela, então o cuidado não é para você, mas a higiene do encontro ainda pode ser negada com "quero me sentir bem comigo mesma". O próximo sinal não tem defesa possível, porque ele acontece dentro da intimidade de vocês e deixa rastro, a comparação invisível. Durante a intimidade, ela começa a fazer sugestões que nunca fez antes, pequenas correções, preferências novas que surgem sem origem declarada, um jeito diferente de pedir algo, uma expectativa nova que ela não consegue nomear de onde veio, como se houvesse uma referência, não declarada, não nomeada, moldando o que ela espera de você. Essa é a mais difícil de nomear sem soar acusatório, e é exatamente por isso que ela passa despercebida. O homem sente que algo está estranho, mas não consegue articular sem parecer que está inventando, mas o que está acontecendo é real. Ela está, conscientemente ou não, carregando um ponto de comparação para dentro da intimidade de vocês. E esse ponto de comparação tem um endereço. Ela não está insatisfeita de forma abstrata. Ela está comparando de forma concreta. A gentileza depois da traição não é amor, é gerenciamento de culpa. E as duas têm sabor diferente. O próximo sinal é exatamente isso. E é o mais cruel de todos. O perdão fácil demais. Paradoxalmente, ela para de brigar. Você diz algo que antes teria virado discussão. Ela deixa passar. Você esquece algo importante. Ela não cobra. Você chega tarde. Ela sorri e pergunta se você comeu. E você pensa, melhorou. Finalmente saímos da fase difícil. Não saíram. O que aconteceu é que a culpa dela produziu paciência artificial. Quem está traindo carrega um peso que precisa ser compensado. E a compensação mais fácil é a gentileza gratuita. O perdão que não foi pedido, a tolerância que não foi conquistada. Não é amor renovado, é administração de culpa. E as duas têm sabor diferente quando você sabe o que está provando. O amor renovado tem urgência, tem iniciativa, tem volta. Ela quer te reconquistar, não te pacificar. A culpa tem suavidade demais, é gentileza sem faísca, tolerância sem calor. Ela ainda está na cama com você, mas o investimento emocional foi para outro endereço. Observe quanto tempo essa gentileza dura depois de uma saída. Observe se ela aumenta depois de períodos em que ela ficou inacessível. A culpa tem ciclo. Aprenda o ciclo. O nono sinal é o mais simples de todos e é o mais devastador porque você já viu 1000 vezes e nunca soube o que estava vendo. A despedida sem peso. O beijo de saída ficou leve demais. Não é que ela não beija mais. É a qualidade do beijo, a duração, a presença dentro dele. Antes havia algo naquele beijo, uma retenção de um segundo a mais, um olhar depois. Às vezes ela saía e olhava para trás antes de dobrar a esquina. Quem ainda está investida num relacionamento carrega o outro consigo ao sair. Tem peso nisso. É real. É o tipo de coisa que você sente quando está do lado de cá. Quem já desligou, sai leve. Sai aliviada quase. O beijo é protocolo. A saída é alívio. Quem está investida num relacionamento carrega o outro consigo. Quando isso para, o investimento acabou. Você vai lembrar de um momento específico quando eu disser isso. Um dia em que ela saiu e você notou que ela não olhou para trás, ou que o beijo durou menos que o normal, ou que ela pareceu mais leve indo do que chegando. Você notou e arquivou como ela estava com pressa. Não estava. Estava indo embora de uma forma que você ainda não tinha nomeado. O último sinal não é uma briga. É uma leveza que não deveria estar ali. Agora pense no começo desse vídeo. O dado que eu trouxe. Mudanças na intimidade física antecedem a revelação de infidelidade em média de 3 a 6 meses. 3 a 6 meses de sinais disponíveis.
3 a 6 meses de linguagem corporal falando em voz alta, 3 a 6 meses de alguém lendo ou não lendo. Agora você sabe o que esses meses parecem, sabe os 9 nomes, sabe a progressão, do sutil ao devastador, do silêncio pós-toque à despedida que não carrega peso. Você tem o vocabulário que ninguém te deu antes, e isso muda tudo. Não porque você vai sair daqui desconfiando de tudo, mas porque você vai parar de ignorar o que seu corpo já sabia. O corpo dela fala antes da boca. O problema é que você foi ensinado a escutar só a boca. Agora você não precisa mais. Você sabe o que observar. Sabe a diferença entre cansaço real e desligamento calculado. Sabe a diferença entre ritual que muda e ritual que desaparece. Sabe o que significa uma fronteira nova que o corpo cria sem avisar. Sabe o que parece a gentileza da culpa quando você está acostumado ao calor do amor. O corpo dela não mente, nunca mentiu. A questão nunca foi o sinal, foi o que você foi ensinado a ignorar. Agora você sabe o que observar. O resto é decisão. Se você chegou até aqui, isso não é curiosidade. É porque algo no que você viu hoje já aconteceu. Ou está acontecendo. O leitura invertida é o método completo para transformar essa sensação em diagnóstico real. Não para invadir, para enxergar com clareza, da observação ao diagnóstico, do diagnóstico à decisão, da decisão à ação, com os guias de proteção e apoio inclusos. O link está na descrição. Primeiro link, dá o like. Porque tem um homem agora mesmo deitado ao lado de alguém, olhando para o teto, sentindo no corpo que algo mudou, sem ter palavras para isso ainda. Esse vídeo precisa chegar até ele. Compartilha com um homem que está em dúvida, mas não sabe nem nomear o que sente. Este canal é para homem que lê o que não é dito. Bem-vindo. Eu te vejo no próximo.